Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um SupraCast, o podcast da Suprafarma. Esse canal foi criado para que a gente possa trazer conteúdo relacionado à saúde, ao mundo da manipulação, ao segmento magistral. Toda semana, um convidado diferente, trazendo mais desse universo da manipulação e informações de saúde. Nesse mês de novembro, a gente está dando muita ênfase ao Novembro Azul, um mês que a gente dedica muito ao cuidado da saúde masculina. Então, nesse penúltimo episódio do mês de novembro, eu estou recebendo aqui a minha amiga nutricionista, doutora Tânia Félix. Doutora Tânia Félix, que é nutricionista, bacharel em administração pela Universidade Federal do Tocantins desde 2014, bacharel em nutrição pela Universidade Federal do Tocantins desde 2018 e também servidora da diretoria de média e alta complexidade do município de Palmas desde 2022. Doutora Tânia, seja bem-vinda ao SupraCast. Prazer enorme, não preciso nem dizer, né, da satisfação que eu tenho de te receber dentro de casa. Você que já é dentro da nossa casa, Eu queria que você se apresentasse e comentasse um pouquinho para mim das suas especializações e principalmente desse trabalho que você desenvolve junto à prefeitura. Tudo bem, agradeço, Samuel, agradeço a você, a Mônica, a todos da Suprafarma, né? Desde o começo da minha formação, até mesmo antes da formação, que a gente sempre teve essa parceria, onde a gente tem essa troca de conhecimento, e isso é muito válido, né? Buscando sempre o melhor para os nossos pacientes e buscando justamente aprofundar o conhecimento para melhorar nossas técnicas, né? Nosso trabalho, a nossa gama de possibilidades nos tipos de tratamento também, né? Falando um pouquinho da minha formação, né, sou especializada em nutrição esportiva, né, foi, digamos, o meu pontapé inicial na entrada da nutrição foi pelo esporte, pela uma paixão pessoal, né, que acabou se tornando a minha profissão, e acredito muito naquela premissa de que quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente faz isso com muito mais empenho e com muito amor, então a gente se torna mais leve. Então, eu sou muito realizada profissionalmente, amo o que eu faço e eu acredito que ainda tenho muito a contribuir com a sociedade. O meu primeiro contato com a nutrição esportiva profissionalmente foi com o nosso time da capital, Palmas Futebol e Regatas, né? Ao qual nós fomos várias vezes campeões tocantinense, expressivo aqui no estado. A gente também disputou a Copa São Paulo em algumas oportunidades com times de renome nacional, mas que infelizmente, devido ao acidente aéreo, acabou a gente, o clube não se mantendo, a gente acabou fechando as portas, mas continuo com a nutrição esportiva em mais de 12 modalidades, né? Hoje, após a pandemia, com a liberação do nosso conselho, foi permitido que a gente fizesse atendimento online, à distância. Então, hoje eu tenho também atletas em 12 países diferentes, de várias modalidades. Isso, então, permite que a gente comece a quebrar barreiras, utilizar a tecnologia para levar a saúde e também conquistar mais conhecimento em outros lugares onde a gente não precisa colocar o pezinho lá, mas a gente está lá representado de alguma maneira, né? Um atleta meu agora, no domingo, foi campeão brasileiro de karatê. Está indo agora para sábado, ele vai disputar mais um campeonato internacional no Chile. Então, assim, são coisas que trazem satisfação, porque você sabe que um atleta sozinho ele não consegue. Ele tem todo um aparato, principalmente o aparato da parte do departamento médico, departamento esportivo, associado ali na construção desse atleta, né? Então, é muito bom ver a recompensa do nosso trabalho. É isso, é levar um atleta praticamente aqui, né, escondido aqui no nosso Tocantins, onde a gente sabe que o apoio ao esporte é escasso, né, as condições são mínimas possível, então um pouco que a gente pode contribuir com o nosso trabalho e ver isso dando frutos é algo muito satisfatório profissionalmente e como pessoa também. Ajudar o próximo ali de uma maneira tão legal, tão bacana, isso me traz bastante realização. Hoje, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual é um dos meus cargos, eu trabalho na média e alta complexidade. O que isso se resume? Os quadros mais complexos mesmo, né? São atenção especializada em casos complexos e graves, né? Então, a gente tem os nutricionistas de atenção básica, que
são aqueles atendimentos mais de rotina, atendimentos mais de monitoramento, de casos não tão graves, de agravos de saúde mais tranquilos, né? E a gente tem a atenção especializada, que é o segundo nível de atenção na rede SUS, aonde se trabalha, assim, com patologias de nível maior, né? Então, por exemplo, cânceres, obesidades, que a gente chama de superobesos, né? Que são IMCs acima de 40, então, pacientes com 180, 200, 250 quilos, né? Que a gente trabalha todo com essa complexidade, porque além da obesidade, ele também já tem associado ali mais 3, 4, 5 patologias envolvidas. Então, são casos complexos que a gente trabalha, né? Então, hoje eu desenvolvo esse trabalho com a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, a qual eu represento também, e também já fui da época da UTI Covid, né, da linha de frente, que foi um momento também de muito aprendizado para mim, e naquela época também já era, tanto do estado quanto do município, né, foram momentos, assim, de crescimento profissional muito importante também. Bacana. Dentro da prefeitura, você só trabalha com essa galera de alta complexidade ou se assemelha àquele trabalho ali de postinho, de unidade básica de saúde, você atende todo mundo que aparecer ali? Não. Somente os casos graves mesmo. Então, assim, tem um sistema de regulação, né? Ao qual a gente classifica por risco, né? Então, a gente tem o risco azulzinho, tem o verdinho, tem o amarelo e tem os vermelhos, né? Então, para mexemplo, só vem os amarelos e os vermelhos. Só a galera que tá ali ruim já, a gente brinca que é o combo, né? Só aquele que tem o combo, né? Tá. Né? Então, por exemplo assim, a pessoa quer um emagrecimento. Mas aí vai depender do IMC dela, vai depender se ela tem patologia associada, qual nível de risco aquela obesidade ou aquele sobrepeso está combatendo na vida dela. Então, tem essas particularidades ali. Mas é interessante você tá colocando isso aí, mesmo que não seja um atendimento que se assemelhe a um atendimento de unidade básica de saúde, mas para a gente poder ilustrar também que o SUS ele dá esse apoio para a pessoa, né? Porque às vezes a galera tem uma imagem meio distorcida do SUS, né? Que o SUS é só ali para pegar uma prescrição de dipirona, de amoxicilina, só quando a minha garganta inflamar e tal. E a gente percebe que não, tem você nessa linha aí de alta complexidade, mas eu sei também de outros nutricionistas que atendem unidade básica de saúde também. Sim, a gente tem nutricionistas excelentes nas nossas unidades básicas, divididos em regiões por cidade, né, dentro da cidade, e isso é importante, porque o nutricionista, ele também, a principal função dele é prevenir doença. Sim. Então, as ações em saúde, junto com a equipe multi, ela é importante. E o nutricionista, ele faz parte dessa equipe multi. Então, em toda a equipe multi, dentro de cada território, dentro de cada unidade ali, ele tem, além dos médicos, tá? Eles têm também os fisioterapeutas, tem também os psicólogos, as assistentes sociais, o nutricionista, o psicólogo, o educador, o profissional de educação física. Então, assim, é uma equipe toda para prevenir. A gente não quer que o paciente só procure quando está doente. Então, é para procurar como prevenção. E às vezes a gente acha que prevenção é só tomar vacina. Não, a prevenção começa na hora que você não deixa o seu vasilhame ali acumulando água para não gerar uma dengue. Isso já é uma prevenção, né? Uhum. Isso daí é de você levar a criança, monitorar a caderneta dela, colocar ela no gráfico do crescimento para ver se ela está com o crescimento certo, o peso adequado. Para que eu vou deixar desnutrir? Ou para que eu vou deixar gerar uma obesidade para daí eu buscar uma ajuda? Não, então as unidades, o SUS, ele tem esse sistema forte, né? A gente, claro, tem várias falhas, a gente sabe, a gente depende muito de subsídio político, de dinheiro, de demanda, de tudo mais. Tem várias falhas, né, a nível nacional isso, mas os profissionais que estão ali vestem a camisa e vão arregar a sua manga mesmo. Então, para o profissional, eu falo que, para mim, por exemplo, eu ganho muito mais em conhecimento do que remuneração. Sim. Né? E esse ganho em conhecimento é impagável. Porque esse contato, por exemplo, com essa complexidade desses casos que eu pego,
Pós-graduação, especialização nenhuma, mestrado, doutorado, nenhum vai me dar. É porque a faculdade não vai te preparar para isso. Não prepara, de forma nenhuma. Né? E a realidade do SUS, ela te prepara. Né? Porque você tem que fazer, você não está sentado com um softwarezinho ali, com todos os equipamentos bonitinhos, numa sala extremamente boa, equipada. Não. Você vai para debaixo de um pé de manga atender, você vai dentro da casa da pessoa no domicílio, você vai em carreta de mutirão. Então, isso é o mais importante, porque é a hora que você sabe quem que é profissional mesmo, quem consegue resolver o problema daquela pessoa mediante qualquer escassez de recurso que tiver. Então, isso é um lado humano do SUS e que a gente tem que brigar por ele. A gente tem que cobrar, tem que fazer as críticas construtivas, mas a gente também tem que defender. Eu sou um amante incondicional do SUS. Desde a minha cidade pequena, em Minas, assim, a gente sempre foi atendido pelo SUS. O SUS sempre funcionou muito bem, igual você falou, tem as suas falhas, tem os seus problemas, mas sempre funcionou. Aqui em Palmas eu vejo também que o SUS, ele funciona, né? Ele tem a sua funcionalidade de forma bem tranquila, assim, eu nunca tive problema, pelo menos nunca tive problema com o SUS aqui em Palmas. E doutora, vamos lá, seguindo aqui com a nossa pauta, eu esqueci de falar uma especialização sua que eu acho muito interessante, pelo seguinte... A doutora prescreve muito, né? E muitas vezes a gente percebe que o nutricionista ele tem um pouco de receio, às vezes, de prescrever. Eu, Samuel, quando eu comecei na Suprafarma em 2018, como propagandista médico, me disseram assim, você vai ter que visitar nutricionista. Aí naquela época eu falei assim, caramba, mas... nutricionista só prescreve dieta, só faz dieta. Como é que eu vou fazer para atender essa galera? O que eles vão prescrever? E eu, assim, confesso que eu desconhecia, e quando eu comecei a conhecer mais, quando eu comecei a ir mais a fundo, eu me apaixonei pela área da nutrição, de visitar vocês. Tanto é que hoje a Supra ela tem um relacionamento muito forte com os nutricionistas. Mas vamos lá, o que eu estava dizendo é que você tem uma especialização em fitoterapia, né, uma especialização, você é pós-graduado em fitoterapia e especialização em modulação intestinal. No campo da nutrição, só quem pode prescrever é quem tem essa especialização? Como é que funciona isso? Prescrição de fitoterápicos, sim. A prescrição de fitoterápicos ou fitoquímicos, ela só pode ser exercida pelo nutricionista se ele tiver essa especialização. A prescrição de nutrientes dentro das recomendações da RDA, até o limite que o nutricionista pode, via oral, aí qualquer nutricionista com capacidade técnica pode prescrever, tá? Por exemplo, para nós, nutricionistas, é limitado. Nós não podemos prescrever injetáveis. Mesmo Sim. que o paciente tenha a indicação do uso, nós não podemos fazer esse tipo de prescrição. Então, a gente tem uma regulamentação a ser seguida. Então, como também desde a faculdade eu já gostava muito da busca pelo natural, de tratamentos auxiliares não medicamentosos, então essa busca pelos fitoquímicos e pelos fitoterápicos foi com que, assim que eu formei a primeira especialização que eu fui atrás, depois da nutrição esportiva, foi a nutrição fitoterápica, né? Para conhecer mais esse universo, para que eu possa prescrever com segurança. E é igual quando visita, né? Quando a gente tem aulas magnas, né? Palestras com pessoas, com profissionais renomados, né? Que geralmente a Suprafarma também traz para a gente vai conhecendo cada vez mais desse universo. Porque o mundo, a população mundial e principalmente a área da saúde é uma busca constante por isso. Então, toda hora há uma descoberta nova, né? Como a gente agora recentemente descobriu o hormona, como Sim. a gente descobriu, por exemplo, o Actibiome, né? O Mangeferrinho, o Cucucin. Então, a gente já descobriu recente, é uma atualização recente. Então, nós nutricionistas, a gente nunca para de estudar. Não, então você tem já a titulação, você pode prescrever, acabou. Não, eu não quero ser uma profissional limitada. Pelo contrário, eu quero ser uma profissional ilimitada. E quem me dá isso é o conhecimento. Então, por isso que eu falo assim, não, me traz lâmina, eu quero os estudos. Quando você chega com algum composto novo, eu falo, não, eu quero os estudos. Por quê? Além daquilo que você leva para mim, eu também vou atrás das minhas fontes, eu também vou atrás da validação dos estudos para eu poder prescrever. E eu estudar em quais dos casos eu consigo aplicar aquilo que vai ter uma efetividade legal. Até porque a gente sabe que esse mundo que a gente trabalha de manipulação, de
de ativos, né? Ele é muito dinâmico. E eu brinco que é quase igual você tentar acompanhar a tecnologia de software de celular. Você não consegue. Não consegue. Né? Assim, eu fiquei 3 meses ausente da farmácia. Quando eu voltei, tinha tudo isso aí que você falou e mais um pouco. Actibiome, Mangiferrin, Curcucin e tantos, outra coenzima que é 10, né? E tantos outros ativos que vão surgindo. Aí você falou que o nutricionista que não tem essa especialização, todos os nutricionistas de modo geral, podem prescrever nutrientes e não fitoquímicos. Exatamente. Esses nutrientes, só para quem está assistindo possa entender, o que difere a prescrição de um nutriente de um fitoquímico? A composição química, né? Por exemplo, os fitoterápicos e fitoquímicos, eles são extratos de plantas, né? Então, por exemplo, da cúrcuma, né? Por exemplo, os compostos que tem dentro do hormônio também, que são fitoquímicos de plantas da Amazônia, né? Então, claro que passou pela Anvisa, claro que tem uma segurança, tem estudo, tem aplicabilidade antes de ser liberado para o mercado. Mas somente a especialização nessa área consegue te dar, no caso, ao nutricionista, a capacidade técnica de prescrever esse tipo de fitoquímico. Já, por exemplo, um cálcio, um ferro, uma vitamina D, uma vitamina E, vitamina do complexo B, um zinco, magnésio, que são sais minerais e vitaminas, isso é liberado tranquilamente. Claro que nós, nutricionistas, priorizamos sempre para que o paciente consiga isso através da alimentação. Aquilo que o paciente não consegue através da alimentação, aí sim a gente faz a prescrição via oral, por gota, por goma, quando é no caso de criança, a gente coloca alguma forma de manipulação para que seja mais aceitável. Bacana, legal. Vamos lá, doutora, a gente está falando, igual eu falei no início, né, dando ênfase no Novembro Azul, né, que é a prevenção, um mês que a gente dá mais ênfase aí na prevenção da saúde do homem. Depois de todo esse bate-papo de que nutricionista pode, de que nutricionista não pode, depois a gente vai falar mais um pouquinho disso, que tem bastante coisa para a gente poder conversar sobre isso. Eu queria entrar, de fato, no tema Novembro Azul, saúde masculina. Durante esse mês de novembro, que a gente, desde outubro, né, a gente vem recebendo convidados aqui no SupraCast. Em outubro a gente falou um pouquinho de Outubro Rosa, em novembro a gente está focando bastante no Novembro Azul. E um tema que a gente sempre fala aqui, principalmente no Novembro Azul, é assim, mas o homem, ele é mais relaxado. Semana que vem a gente vai receber um urologista aqui, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Porque é muito comum isso, o homem é mais relaxado, o homem é mais de boa. E eu costumo dizer que é até um aspecto social. A gente falou isso aqui bastante com um convidado. Do quanto o homem é cobrado, né, por ser ali o provedor da família, em primeiro lugar, né, por ser considerado um ser mais forte, mais imponente, ter essa figura mais robusta. Eu não adoeço, eu não fico doente, porque eu sou forte. Até que ponto essa expectativa gerada em cima do homem, né, de ter que ser forte, de ter que ser imponente, de não poder demonstrar fraqueza, de não poder demonstrar que está ali com a saúde vulnerável. E eu tô falando isso e me vem em mente o seguinte: a gente teve tanto caso assim na Covid, né, de pessoas que foram embora, de pessoas que a gente perdeu, de pessoas que partiram por conta disso. Eu não vou falar que eu tô com sintoma, porque senão eu vou demonstrar fraqueza. E aí eu penso que você deve pegar muitos casos assim no seu consultório. Como eu te visito frequentemente no consultório, eu percebo que você tem um público muito mesclado, tanto homem quanto mulher. Você falou no início que você era nutricionista do Palmas, né? Eu tô falando, dizendo era porque o Palmas tá extinto, sim, não é isso, né? Mas eu lembro também que você era nutricionista do Flamengo. Da escolinha, na verdade, não só da escolinha do Flamengo, né? Os alunos, né? Os jogadores mirins da escolinha do Flamengo, do Santos, do Fluminense, do Cruzeiro, do São Paulo. Santo Pai amado. A mulher tá rica, Brasil. Hoje eu tenho atletas mirins que já são contratados por times de Série A, né? Tenho atletas no Corinthians, no Flamengo, tenho atletas no Goiás, no Atlético Goianiense, no Atlético Paranaense, no Grêmio também, recentemente. Tem acho que uns 2 ou 3 no Santos também. Então, assim, são crianças com talento, né? Que começam nessas escolinhas, geralmente, da nossa cidade.
E aí os pais começam, e o treinador começa ali a observar, não, acho que tem talento, então vamos tentar fazer uma peneira, tentar algo assim, né, para desenvolver. E aí a gente desenvolve um trabalho, um suporte legal, e quando eles vão realmente para essas peneiras, essas seletivas, e geralmente eles têm um desempenho muito bom. A mulher é uma fábrica de produtos de atleta. Tá louco, rapaz. Mas aí também você falou do jiu-jitsu, do karatê. Me lembro até de alguma parceria que a gente fez com o Bogado. Então, dentro do seu consultório, esse público misto que você tem, você nota esse estereótipo do homem também no consultório de nutrição? Também. A maioria hoje dos meus pacientes homens são atletas, tá? E a maioria deles, ao entrar no consultório, a maioria deles querem só assim, não, eu só vim pelo desempenho esportivo, né? Eles só acham que eu vou passar uma dieta para eles melhorar o tônus muscular, para eles ficarem uma hipertrofia. E aí, quando eles verem que não, eu quero ver os teus exames, eu quero saber você tem predisposição para algum tipo de doença, eu quero rastrear tudo o seu metabolismo. E eles ficam assim, tipo, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque muitos têm essa visão de que o nutricionista se limita a ou emagrecer ou então deixar você forte, né? Só Sim. isso. Né? E não, a gente tem pelo menos, eu pratico a nutrição integrativa, ao qual eu vou olhar você do fio do seu cabelo à unha do seu dedão do pé, né? Porque tudo está interligado, né? Diferente de você ir num cardiologista para ele olhar teu coração. Tem um ortopedista porque você está com uma dor ali no joelho, por exemplo, né? A nutrição, ela engloba tudo. Então, desde o teu fio de cabelo até a tua unha do pé, eu vou te avaliar. Porque tudo isso faz sentido. Não pergunta por perguntar. Tudo isso está interligado dentro de você. Seja se o final do teu objetivo for um aumento numa performance esportiva, ou se seja somente por estética, ou simplesmente porque você está com sintoma de azia ao comer certo alimento, independente do motivo que for, a gente tem que entender que nós somos seres humanos totalmente interligados. Então, o homem, ele tem muito essa mistificação, né? De... não, isso aqui é tranquilo. Às vezes eu pergunto assim, sua digestão é lenta? Não é não. Aí eu vou melhorando a pergunta, porque o homem você tem que desenhar, sabe? Você tem que desenhar. Olha, você sente que quando você come farinha de mandioca, te dá um estufamento, queima um pouquinho aqui assim? Não pode... sim. Então, o homem é diferente, mas não porque ele tem menos conhecimento, não, é porque ele não dá importância, porque ele não foi ensinado desde criança a dar importância, né? Ele, igual você falou no início da tua fala, ele é instigado a ser forte o tempo todo, né? O menino, se ele vai chorar, engole o choro, né? Já começa na criação ali. Se é criado um menino e uma menina, o menino faz o quê? O menino tá na rua, jogando bola, subindo em árvore, brincando de pega-pega. A menina tá numa tarefa mais o quê? Ou tá dentro de casa, ou tá brincando de boneca. Até mesmo, por exemplo, meus pais nunca me proibiram de brincar com meninos, né? A maioria dos meus primos são homens, então a gente sempre brincamos todo mundo junto, tudo mais. Eles deixavam, mas eles sabiam que eu ia voltar para casa mais cedo ou então machucada. Por quê? Por mais que eu sempre fui meio brutinha ali e tal, mas existe uma diferença genética, né? De padrão de força. Então, um menino tem muito mais resistência do que uma menina. Então, temos sim que respeitar essa diferença, mas não significa que o menino também não tenha sensibilidade, que o menino também não vai ter as dores, né? E que ele não precisa ser forte o tempo todo. Então, a forma como nós, a sociedade, eu falo nós porque somos nós todos, né? Que como nós criamos os meninos, reflete na vida adulta. Né? Sim. É uma estrutura, é meio que estrutural. Exatamente. Né? Acho que como tudo em sociedade, é estrutural. E acaba que todo mundo acaba sendo que meio objeto do meio ali, né? Da criação. Até né? com as profissões, por exemplo, né? Sim. O homem desempenha muito mais trabalho braçal do que as mulheres. Não que as mulheres não sejam capazes, mas em pé de igualdade, ele tem muito mais força e desempenho do que uma mulher. Isso pelas suas diferenças genéticas, de estrutura física, de estrutura óssea, de estrutura muscular, os tipos de hormônio, a composição corporal dele, é tudo diferente. Então,
Isso é no reino animal, né? O macho sempre é o mais robusto, é o protetor, em sua maioria das partes. Não menosprezando mulheres de forma nenhuma, Não. mas entender que a gente tem essas diferenciações biológicas e elas devem ser respeitadas na conduta, né? Mas não fique... Tem mulher que faz muito melhor, digamos, do que homem. Mas não deve ser uma guerra, isso não tem que ser um comparativo. Pelo contrário, é um do lado do outro. Eu acho que caminhando juntos, o caminho se torna muito mais fácil, né? E eu brinco muito quando vai casal, né? Você conhece bem, quando vai o casal junto na consulta, né? E eu explico muito pro casal, assim, é o seguinte, a comida dos dois vai ser a mesma, tá? Arroz, feijão, legume e fruta para você, arroz, feijão, legume e carne também para você, para os dois, é a mesma comida. O que vai diferenciar é que a necessidade energética do homem é diferente da mulher. Eu tenho casais, por exemplo, onde o homem é bem magrinho e a mulher fica buscando emagrecimento porque ela tá um pouquinho mais gordinha. Uhum. E tem outros que o homem é mais gordinho e a mulher um pouquinho mais magrinha que precisa ganhar. E a gente consegue com a mesma comida. Ajustando as porções ali. Ajustando. E eu também não instigo, porque tem uns que tem muito essa brincadeira entre si de competição, né? Então vamos ver quem é que vai perder mais peso, quem é que vai chegar no objetivo primeiro. Por um certo ponto, é uma competiçãozinha saudável, mas eu faço muita questão de deixar bem claro para eles o seguinte: tá sendo uma competição injusta, porque a resposta biológica do homem, na maioria das vezes, é muito maior do que a da mulher, muito maior do que a da mulher, né? E então, acaba que a mulher fica assim, ela se frustra, porque ela não consegue perder gordura com tanta facilidade quanto o homem. Mas, em compensação, a mulher ela pode ter mais gordura em termos de percentual do que o homem. Porque o sistema reprodutivo da mulher demanda mais energia, ou seja, demanda, então, mais gordura, que é a nossa forma de energia do corpo. Sim. Enquanto que o homem, ele tem que ser composto mais de massa muscular para ele ser considerado saudável. Tá? Então, tem essa diferenciação. Brinco muito ali, deixo o casal à vontade, mas sempre explicando que existe essa diferença, para que não haja um comparativo, não é uma guerra, é os dois se ajudando, então se, por exemplo, um tá de dieta, um tá querendo ali, tá se forçando, porque se ele respirar perto de um brigadeiro, ele engorda 5 quilos, aí o outro vai lá e leva refrigerante, chama para comer hambúrguer, leva um chocolatinho, então, por mais que a comida, ela também é um agrado, é uma forma de dizer eu te amo, mas o não também é importante. Então, você tá vendo que a outra pessoa tá se sacrificando para conseguir atingir o objetivo dela, tá ali determinado. Pra que você vai sabotar? Então, é muito mais legal. Vamos fazer hoje, tá? Vamos cozinhar algo legal, diferente, né? Isso é muito mais parceirismo, né? Ou então, nossa, tá vendo que ela tá cansada, que ela tá com um pouco de energia, ou então hoje ela não tá motivada para ir pro treino. Não, vamos junto? Não, se não quiser ir pro treino lá pra academia hoje, vamos fazer uma caminhada na quadra? Vamos fazer isso? Então, isso também é uma forma de amor, né? Sim. Uma forma de dizer eu te amo pro companheiro. É esse cuidado, né? E o homem, quando criança, ele não sabe nada, né? Tipo assim, a mãe que leva para tomar vacina, a mãe que leva para as consultas médicas, e até ele sair da casa dele, é a mãe dele que agenda as consultas para ele. Sim. Né? É muito engraçado, às vezes, quando eu atendo o pai, né, no caso desses jogadores pequenininhos, ou então quando alguma criança com algum probleminha que o pai que leva, e a mãe, por algum motivo, não conseguiu comparecer, aí eu pergunto às vezes assim, pai, as vacinas estão em dia? Ele já tomou isso? Com quanto de peso ele nasceu? Teve alguma complicação? Aí o pai fala assim, é com a minha esposa. Peraí, só um pouquinho. Aí ele pega o telefone, meu bem, e tal. E aí? Ele tem isso? E é muito engraçado a mulher do lado lá brigando, que tipo assim, era o básico que ele deixou de saber. Por quê? Ele não foi criado a dar importância para aquilo. Isso. Né? Ele não foi condicionado a dar importância para aquilo. E aí ele vai passar a vida adulta também. E quando ele casa, quem passa a ser a mãe, entre aspas, é a esposa. Né? E aí é a esposa que marca a consulta, é a esposa que lembra que ele tem que fazer exame, e às vezes até gera briga, conflito de relacionamento, porque ela fica muito no pé, porque o homem só vai meio que empurrado, entendeu? Eu ia te fazer uma próxima pergunta aqui, que seria assim,
Quando que você percebe, assim, que o homem tem que perceber que é o sinal de alerta para ele procurar nutricionista? Só que aí agora eu vou te perguntar o seguinte. Geralmente é quando a mulher fala assim, meu bem, você tem que procurar nutricionista. É a mulher que dá o sinal de alerta, geralmente, no seu consultório? Ou o homem vai por livre e espontânea vontade? A maioria das vezes é a mulher, viu? Raramente o homem ele vai de forma espontânea. Um ou outro, sabe? Aqueles que são solteiros. E quando vai, como eu te falei, é por algum outro motivo. Sim. É porque ou ele já tá numa grava de saúde que, tipo, ou o médico, ele foi em algum médico fazer algum check-up porque ele sentiu alguma coisa, e aí o médico falou, cara, você precisa urgentemente de uma nutricionista para regular essa alimentação sua. Ou então, realmente, porque ou é busca por estética, ou a busca por uma performance esportiva e tudo mais, né? Porque hoje, assim, a gente vê os homens um pouco mais vaidosos, cuidando mais da estética, buscando até procedimentos estéticos também, buscando, por exemplo, a tonificação muscular, o que antes era bem algo mais esporádico, era um aqui, outro ali, ou então ficava limitado mais a jovens. Hoje não, a gente já tem terceira idade, segunda idade ali, o pessoal já buscando mesmo um condicionamento físico para aguentar o rojão da vida. Não, e assim, falando nesse aspecto familiar aí que você puxou esse gancho aí, uma coisa que eu penso é assim, e a gente até falou isso aqui, a gente falou aqui no nosso primeiro episódio de novembro, que o Dr. Erison veio aqui para falar de saúde masculina. A gente dizia assim, que o homem tem esse lado muito... Eu vou colocar aqui egoísta, da mesma forma que eu coloquei pro Dr. Erison. Muito egoísta no seguinte sentido. Eu sou o fortão, eu não adoeço, eu não preciso de perder peso, não preciso de procurar ajuda, o homem é assim mesmo, homem tem brecha para ficar gordinho, que não sei o que e tal. Aí por que eu coloquei que chega a ser algo egoísta? Porque esse homem, geralmente, quando a gente está falando de aspecto familiar, ele não vive sozinho. Né? Ele tem outras pessoas que dependem dele, né? Ele tem uma esposa, ele tem um filho, como é o meu caso, às vezes tem pai e mãe vivos, e a gente quer, ainda mais depois da pandemia, né? A gente provou na pandemia o quanto é ruim ficar longe das pessoas, e acaba que a gente acaba valorizando mais agora esse aspecto social. É importante também esse homem sair um pouco dessa bolha, né? De, ele pode ser o fortão, ele pode ser o cara. Ele tem que ser. Ele tem que ser. Não é errado. Mas ele tem que ser o cara cuidando de si para ter estrutura para poder viver mais. Exatamente. É igual a gente, assim, nós profissionais da saúde somos os que mais adoecemos. Sim. E quando eu atendo médicos, enfermeiros, eu falo assim, gente, a gente se adoece para cuidar dos outros. Né? Então tá errado, porque se tu adoecer ou se acabar a tua saúde, você não vai conseguir cuidar de ninguém, você não vai conseguir exercer sua profissão, né? E o homem, em média, ele vive 7,2% a menos do que a mulher. Uau. Então, assim, pode ser também pela falta do cuidado, estilo de vida, né? Que a gente brinca assim, que a quinta série nunca sai do homem e que homens vivem menos porque eles geralmente fazem coisas estúpidas com a saúde. As brincadeiras são mais arriscadas. Tem até os memes na internet, né? Por que os homens vivem menos? Porque os homens vivem menos. E tem lá, né? Fazendo geralmente alguma peripécia. Porque ele tem esse instinto de fortaleza e de coragem, de super-herói, desde criança. Né? Geralmente, igual eu falei das brincadeiras. Quando eles brincam de super-herói, que eu sou forte, que eu subo numa árvore, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu construo, que eu invento. E a menina tá brincando de casinha, de boneca, né? De ser professora, de cuidar de pet ali. Então, assim, coisas que não instigam ela tanto como o homem é instigado desde a infância, né? Sim. Então, ele nasce com essa questão de sou forte. Não, uma barriguinha aqui foi cultivada, né? Com muita cervejinha, foi investimento. Eles fazem até piada. A mulher, se a barriga tá crescendo um pouquinho, moça, a mulher já fica zureta. Ela vai até pelos caminhos errados. Já vou pra internet caçar uma dieta pra fazer. Então aquela aguinha com limão básica pra perder peso. A dieta da lua, da sopa. Mesmo no errado, ela tá buscando uma forma de resolver aquilo. O homem não, literalmente ele vai empurrando com a barriga. Até chegar um ponto, né, que não dá mais para empurrar com a barriga. Então, a maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças renais, né, doenças de hipotiroidismo, tipos de câncer também, diabetes, hipertensão,
é acometida em maior parte por 55% em homens, né? Por quê? Primeiro que eles deixam chegar num estágio muito avançado, né? Eles vão indo, vão levando até chegar num ponto que realmente não tem mais condições. E eles são bem resistentes ao tratamento. Porque é aquilo, às vezes eles não gostam de ser mandados. tem uns que são assim, não gostam de ser mandados, mas eles não entendem que o prejuízo é para eles, não é questão de ser mandado, né? Então, ainda são números alarmantes. E por isso, no nosso país também, e por conta desse estigma, né? Porque, igual você falou, né? Hoje a gente fala muito dessa questão agora do Novembro, que é todo o estigma que tem por trás do Novembro Azul, do câncer da próstata, do exame, né? Por exemplo, nós mulheres, a partir da menarca ali, a gente já é ensinada com esses cuidados. Então, a menarca da mulher, ela vem ali com seus 12 anos de idade, 13. Então, desde muito jovem, ela já tem uma percepção de autocuidado que já vem natural dela, porque ela tem que se cuidar. Todo mês ela vai sofrer com alteração hormonal, que se alguma coisa não tiver dentro do adequado, a mãe já leva para o ginecologista para avaliar, né? Às vezes, em alguns casos, já tem que entrar com medicação muito cedo. E o homem, não. O homem passa pela puberdade dele como se não tivesse nada acontecido. Dá uma alteraçãozinha de voz ali, uma alteraçãozinha Nem de sabe cor. o que é urologista, nunca ouviu Sabe? falar, cara. Então, assim, vocês ainda têm o privilégio de vocês só terem que começar digamos assim, fazer exames preventivos a partir dos 40, se não tiver já uma incidência genética anteriormente, do que a menina que começa lá com seus 12 anos de idade. Mas assim, diga-se só te cortando, Sim. Mas assim, diga-se de passagem, assim, só a partir dos 40. Só que não, né? Só que não, exatamente. Porque assim, eu acho que não vejo o menor problema, né? Do cara começar a ir no urologista, por exemplo, eu tô com 36 anos, problema nenhum, entendeu? Para você poder realmente passar por um cara que entende da saúde masculina. Sim, assim como a mulher vai no ginecologista. Até porque o urologista, ele não cuida só da próstata, ele vai cuidar de todo o sistema, né, urinário do homem também, que requer muito cuidado, é muito delicado, rins, néfrons, como eu falei, é uma alta incidência de doenças renais em homens, né? Então, hoje, se você for numa sala de diálise, 90% do público, ele é masculino. Tá? O homem, ele não tem cuidado nem com a própria água que ele bebe. Olha. Entendeu? Então, assim, já por isso que há uma alta incidência. Aí, mais o alto consumo de bebida alcoólica, mais tabagismo, né? Então, eu tenho, assim, vários indicativos que eles vão negligenciando, né? A gente fala do Novembro Azul da próstata porque é algo, digamos assim, bem mais exclusivo, masculino, né? E que tem esse estigma, né? Que é, inclusive, motivo de piadinha, assim, tal. A gente brinca na sociedade, faz a piadinha, mas até onde essa piadinha também é inofensiva, né? Porque, às vezes, isso também faz com que retenha mais. Mas, sendo bem sincera, para a mulher também o exame é muito invasivo. E faz todo ano, desde quando ela tem a primeira relação sexual dela, né? Quando não antes, se tiver algum indicativo clínico ali que o ginecologista observar. Então, você imagina, também é doloroso para os dois lados. Mas o homem tem mais um instinto. Tanto para a mulher, ela faz um exame também tão invasivo quanto, né? Desde muito nova, mas para ela vai tranquilamente. Já o homem, por que não é tranquilo? Porque tem todo esse envolvimento em volta. O aspecto cultural e social não ajuda o homem a se cuidar, a se tratar, né? Falando a verdade aqui, é mais ou menos isso do que a gente está falando. Porque assim, é muito fácil a gente estar aqui falando que o homem não se cuida. Mas assim, todo o aspecto cultural e social, ele não contribui. Porque é aquilo que você está falando. A mulher, desde pequenininha, ela já é preparada para isso aí. Ela já é preparada. A partir da primeira menstruação, mamãe vai te levar e tem que ir, não sei o que e tal. Agora, o homem não tem isso. Né? O homem só vai no médico se ele adoecer. Exatamente. Você entendeu? E olha lá ainda. E olha lá. E aí, tinha olhado aqui um dado importante, porque além do câncer de próstata, que representa 10% das mortes por câncer no Brasil, a gente também tem um dado muito alarmante e perigoso, que é amputação peniana. Uou. Tá? E essa amputação peniana, até
até trouxe o dado aqui para não falar besteira para Vai vocês. ficar sério esse assunto agora, hein? Porque assim, ninguém... É algo que é um tabu que as pessoas geralmente não conversam, né? Não falam sobre isso, assim. Por que é um estigma? Por que eu não posso falar sobre isso? Uhum. Gente, é muito. Tem várias causas, tá? Sim. Mas a principal causa da amputação peniana que leva nisso é a má higiene. Porque até o tipo de higiene, de estímulo de higiene que você dá para a menina e para o menino quando É bem diferente. é bem diferente, né? Então, assim, só no ano passado, no ano de 2022, foram 1.933 casos no país, tá? De câncer de pênis, e em 25% desses casos, infelizmente, teve que fazer amputação. Porque já não era mais revertível. É igual um câncer em qualquer outra parte do seu corpo, Sim. né? Uma das formas de tratamento, sim, indicado, dependendo do avanço ou do comprometimento daquele órgão, tem que ter amputação. Então, de 2007, no Brasil, de 2007 a 2022, foram 7.790 amputações penianas no Brasil, tá? Então, ou seja, a cada semana, 9 homens têm amputação peniana. Por quê? Por má higiene, pode ser já por crescimento de câncer, né? Por uma deformidade, uma alteração nas células, tá? Pode ser também, pode ser genético também. Mas tem também a incidência da falta do autocuidado. Então, por exemplo, olha a quantidade desse número. Gente, é 9 a cada semana. Meu Deus. 9 a cada semana. E por que isso não é tão divulgado? E quantas mulheres é num câncer de mama? Uma mulher é num câncer de útero, entendeu? Por quê? Porque é igual eu falei assim, olha, a gente tá gravando um podcast sobre saúde masculina. Quem pensaria que seria um tema, né? De uma gravação, de uma matéria. Falar só sobre isso. Falar só sobre isso. Então, assim, graças a Deus, a gente está vivendo em tempos diferentes, onde a gente leva o homem a se cuidar e mostrar que ele tem tanta importância quanto. Sim. Né? E doutora, vamos lá. Falando aí de nutrição e falando de forma mais direta do câncer de próstata. A gente sabe que a alimentação, e a gente falou muito isso aqui com os outros convidados, aqui a gente já conversou a respeito de modulação hormonal, a gente conversou semana passada com o doutor Iago de saúde capilar e calvície no homem, e sempre a gente esbarra na alimentação. Modulação hormonal, alimentação influencia direto na produção de testosterona, déficit de alguns minerais, alguns nutrientes impactam no déficit de testosterona. A alimentação influencia na queda capilar, porque isso desencadeia tal coisa. E aí estamos nós aqui agora com a nutricionista. Né? Sempre cai em mim. Sempre cai em você, né? Como eu falei, a nutrição ela é integrativa. Sim. Então, você vai no cardiologista, você vai no dermatologista, você vai no endócrino. Mas todo o tratamento ele tem que ser associado ao acompanhamento nutricional. Exatamente. E aí, vamos lá. Falando do câncer de próstata. O que, assim, de maneira bem geralzona, assim, o que o homem ele deve evitar de comer e o que ele pode comer? O homem que ele ainda não foi diagnosticado, né? E aquele indivíduo que já foi diagnosticado com câncer. O que ele tem que evitar de comer? O que ele precisa de comer para ajudar no tratamento? As orientações de prevenção de qualquer tipo de câncer, as orientações nutricionais, elas são iguais para todo mundo. Seja homem, seja mulher, criança, enfim. Seja qualquer um, as orientações o mínimo de ultraprocessados possíveis. A alimentação mais natural, aquilo que você consome mais da terra, né? Descascar mais e desembalar menos, é o famoso. Exatamente, né? Então, assim, eu consumir aquilo que é mais natural e não aquilo que foi extremamente modificado, aquilo que tem muito ingrediente, aquilo que tem muita adição de químicos, de saborizantes, de adoçantes, de açúcar, sódio. Então, esses tipos de alimentos entre aspas, né? Químicos, estão ligados, sim, à maior incidência de câncer, qualquer que seja deles. E o câncer, ele é multifatorial em vários pontos, né? Uhum. Então, tem pessoas extremamente saudáveis
que vai ter alguma mutação genética ali, por alguma deformidade genética, DNA, algum histórico, enfim, né? Isso é a parte mais oncológica que busca a causa, né? Mas ele é multifatorial, até porque, por exemplo, se a gente soubesse a causa certeira dele, a gente teria a cura para ele, né? E a gente sabe que a gente ainda não tem. Ela infelizmente, ainda é uma doença sem uma cura definitiva. Então, a partir do momento que eu não tenho esse respaldo, a gente faz da parte de prevenção. Que é isso, adoção de hábitos saudáveis. Então, é monitoramento de saúde, monitoramento através dos seus exames bioquímicos, né? Para saber se está tudo dentro das conformidades, tá? Uhum. É a alimentação saudável e balanceada, a manutenção do peso, porque sim, a obesidade, ela é um agravo, tá? O não tabagismo, não consumo de álcool também, até mesmo poluição, até mesmo outros tipos que são aversos ao nosso controle, né? Muita exposição ao sol, né? Então, a diferença entre remédio e veneno é dose. É a dose. Certo? Então, até mesmo um sol, que a gente tem ele como um precursor da vitamina D em excesso, ou dependendo da hora da incidência dele, ele vai te trazer uma propensão para um câncer de pele, por exemplo, que é um dos maiores cânceres do Brasil também, né? Então, essa prevenção, ela é multifatorial, assim como também a doença, ela é multifatorial. Então, se você tem uma adoção de hábitos saudáveis, pratica atividade física, mantém um peso adequado, come bem, tá? Se você evita industrializados, alimentos que são desconfigurados, você tem bem menos chances de desenvolver uma doença desse tipo e também de outros tipos de doença. Como você falou, sempre vai cair na nutrição. Sim. Porque o básico é esse, é a alimentação saudável. Agora, um paciente que ele já foi acometido com câncer de próstata ou com qualquer outro tipo de câncer de câncer em geral, a primeira conduta do oncologista ao dar o diagnóstico para um paciente com câncer é buscar o acompanhamento nutricional. Sim. Por quê? Porque a doença câncer, ela é uma doença altamente catabólica, né? Você vê uma pessoa hoje, ela falou para você que ela recebeu o diagnóstico de câncer, independente do estado nutricional que ela estiver hoje. Daqui 2 meses, você já não reconhece ela com tanta facilidade, dependendo do nível de agressão que aquele câncer está. Isso se chama um catabolismo involuntário. É um catabolismo que é por parte da doença, que é o que a gente chama assim, a pessoa definha muito rápido, Sim. né? Porque ela está realmente corroendo a pessoa. Associado aos tipos de tratamento que a gente tem hoje. Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, que são tratamentos muito invasivos, tá? Mas é o que a gente tem, é o que a gente tem de mais efetivo hoje. Mas são muito agressivos e invasivos para o sistema imunológico, né? Tanto que eles ficam imunossuprimidos ali um certo tempo. Isso faz com que eles comam menos, né? Muita náusea, muitos sintomas das medicações, então fraqueza extrema, não consegue mais desempenhar tantas funções. Se já não come bem, perde mais peso, fica mais fraco, cabelo que cai também, a pele que não fica boa, né? Então, tudo isso é um agravo. Então, por isso que o nutricionista ele já entra na etapa inicial para preparar aquele paciente, para preparar o estado nutricional dele, para ele suportar todo o tratamento que vai vir e, olha, faz uma diferença muito grande. Sim. Estagiei muitos anos não, um grande período na oncologia, né? E os pacientes que vinham de acompanhamento para o hospital, já vinham com acompanhamento nutricional, a pessoa chegava andando tranquilamente, rindo. Você falava assim, o que você quer comer hoje, seu João? Ele queria comer, queria experimentar as coisas. Aquela pessoa que não teve esse mesmo acompanhamento nutricional, ela só quer ficar, ela nem te responde, ela nem olha pra sua cara, ela não aguenta nem que você fale de comida para ela. E aí, geralmente, são essas pessoas que têm mais agravos, aonde a doença ganha muito mais força. Nós, como nutricionistas, a gente já tem que passar, por exemplo, uma sonda para alimentação para esse paciente, porque via oral vai ser impossível. E aí, às vezes, o que leva ele à morte não é o câncer. O que leva ele à morte é a desnutrição. Por ele não conseguir comer dentro das circunstâncias que ele está. Tá? Então, a nutrição ela tem um papel importantíssimo no paciente oncológico. Né? Seja ele o da próstata, que é o tema de hoje, mas qualquer outro tipo de câncer, por ser uma doença catabólica e que desnutre muito fácil o meu paciente também. E que se ele não tiver com um estado nutrido bacana, forte, ele não suporta o tratamento. Se ele não faz o tratamento, o câncer vence a guerra. E é o que a gente não quer que aconteça, né?
Bacana. Doutora, pra gente já estamos caminhando pro finalzinho desse episódio, e eu vou dar um abacaxi pra você descascar agora. Ah, vem. Mas assim, você não Adoro precisa... abacaxi, você não- geladinho, eu também gosto. limãozinho. Você não precisa de descascar ele todo agora não, tá? A gente vai deixar um ganchozinho aí para uma próxima participação sua. A gente tá falando de nutrição, alimentação, te perguntei o que comer e o que não comer. Me vem na mente o seguinte, né? Muito se discute ultimamente do eixo cérebro-intestino. O intestino é tido como o segundo cérebro do indivíduo. E a gente percebe que você gosta muito de trabalhar a modulação intestinal. Claro, não é para todo mundo. A gente sabe que tem as suas peculiaridades, mas eu queria que você ilustrasse de forma básica, simples, por que o intestino é tão importante? Porque antes não se dava tanta moral para o intestino, né? O intestino só servia para produzir fezes, né? Vamos falar assim. E hoje a gente vê que existe uma importância, né? A gente está passando aqui na tela o Actibiome, que é um produto. Vou até olhar para a câmera aqui para dizer assim, que o Actibiome é um produto exclusivo Suprafarma, tá? Então, o paciente ele só encontra com a gente, com a Supra. É produzido por uma indústria que produz insumos magistrais, só que por conta do selo de qualidade Ação Magistral e por conta do grupo Ação Magistral, existem produtos que são vendidos exclusivamente para o grupo Ação Magistral. Actibiome, Mangiferrin são exemplos desses produtos. Mas me fala, por que é importante tratar o intestino? Onde ele impacta no câncer, por exemplo? O maior câncer que mata no Brasil. Câncer de intestino. Câncer de intestino. Justamente porque a gente não dá importância para o intestino. É algo, digamos assim, novo, né? De alguns anos para cá, que começou a se perceber que muitas das doenças estavam associadas a alterações intestinais. Alterações que a gente tem no dia a dia e que a gente não dá importância. Ah, tô com muita formação de gases. Ah, acho que é porque eu tomei leite, eu tomei whey demais. Ah, toda vez que eu como a carne vermelha, eu fico com a digestão lenta, pesado que só, né? Ou então, não, tô com aquele arrotinho, aquele refluxo, né? Tô com uma gastritezinha aqui, não, mas é porque eu comi tal coisa. E você deixa passar, porque como são sintomas leves, que tipo assim, não te mata, sim, tudo que não te mata, aqueles sintomas levezinhos, você vai deixando. Você vai deixando ali, né? Vai ali, toma um chazinho caseiro, ou então toma um omeprazolzinho da vida, um domperidona, um remedinho que tira com a mão, mas que a gente sabe os agravos que tem, né? E a gente vai deixando. Só que, graças a Deus, né, que a ciência está a nosso favor, né, e foram estudar esse órgão que tem praticamente 2 metros de comprimento médio dentro da gente, né, e então, assim, ele tem muitas células, ele também tem neurônios, ele tem a ligação entre, que é o eixo nervo vago, que é o eixo intestino-cérebro, então os dois se comunicam, tá? Então, se a parte intestinal não está bem, a parte cerebral também não vai estar. Então, a gente já sabe da associação de doenças intestinais com depressão, com ansiedade, com TDAH, com autismo, tá? Então, assim, a gente tem várias associações, estudos que reforçam bastante essa ligação, tá? Principalmente depressão, tá? Eu tava lendo que impacta até no melasma. Até bem. Por quê? Melasma, pele, nossa, cabelo, unha, né? Tudo isso é meu corpo gritando. Meu corpo gritando por socorro. O corpo não tem uma voz própria, né? Essa daqui é que a gente manipula pelo meu cérebro, né? Agora, meus órgãos, eles não têm voz própria. Então, sempre que algo não vai estar bem, ele vai mandar sinais. Então, se você acha normal que você acaba de comer uma bolachinha que seja ali e você fica igual um baiacuzinho, estufa automaticamente, você está completamente errado. Né? Se eu comi aqui ao ponto de, meu Deus do céu, eu tô morrendo, tô com refluxo, demora quase 3 horas para passar essa digestão, né? Se for uma feijoada, por exemplo, tudo bem que é um alimento mais calórico, mais pesado, mas não é para ser assim,
né? Se você comer uma quantidade tranquila ali, não é para ser desse jeito. Então, tem desregulação. E fora que dentro do nosso intestino, a gente tem um outro universo paralelo ali. A gente tem um bioma lá dentro, que é a nossa microbiota intestinal, que eu chamo assim, quando eu vou explicar para criança, né, para o pai, para a mãe, eu falo assim, são soldadinhos, né? Então, a gente tem soldadinhos bons, a gente tem soldadinhos ruins. Quando há um desequilíbrio, que é quando os soldadinhos ruins estão em maior número do que soldadinhos bons, é quando a gente tem as particularidades ou as doenças intestinais. Às vezes nem chega a ser uma doença, às vezes é só uma síndrome, algo passageiro que a gente resolve facilmente. Então, essas colites, essas inflamações, síndrome de intestino irritável, síndrome de intestino impermeável, doença de Crohn, diverticulite, né? A SIBO, que é um descontrole de microbiota intestinal, tudo isso ela é causal. Então, as doenças autoimunes, né? Artrite reumatoide, rosácea, melasma, vitiligo, também estão ligadas com o intestino, porque é no nosso intestino aonde também é produzida a nossa imunidade. Por quê? Por que ele tem tanta... Porque lá, tudo que você come passa pelo seu trato gástrico, né, seu estômago, que ele vai digerir ali em partes menores, né, com a ação dos ácidos gástricos, e aí ele vai mandar para esse intestino. Como eu falei, que tem ali 2 metros de comprimento. E cada parte desse intestino é responsável pela absorção dos nutrientes, né? Então, um pedacinho dele vai absorver vitamina D, o outro a B12, o outro ali é por quebrar a lactase, o outro ali é do glúten, né? O outro ali... Então, cada partezinha dele é responsável. Se algo não está funcionando bem, aí a gente tem problema, porque eu quebro a cadeia, tá? E o que faz isso? O que desencadeia esse desequilíbrio? A nossa própria alimentação. Por quê? O que os soldadinhos bons se alimentam? Se alimentam de fibra, de vegetais, de legumes, de verduras, de frutas, né? E o que a gente dá para eles? Gordura, açúcar, excesso de industrializado, sódio, corante, tudo que mata os soldadinhos bons e deixa mais forte a microbiota ruim. Aí é candidíase de repetição, aí é inflamação. Por isso que a maioria das mulheres que tem síndrome de ovário policístico, mioma, endometriose, que são tipos de inflamação, 90% delas têm também alguma alteração intestinal, né? Então, é uma gama, é um universo que a gente tem. Então, diminuir a inflamação intestinal através de uma alimentação mais natural possível, tirando esses agentes nocivos ali, porque às vezes chega um momento que a conta chega. Igual a pessoa fala pra mim, nossa, mas eu fui criada em roça, bebia leite, era puro da vaca. Bebia igual um bezerro, bebia litros e litros de leite, nunca tive nada. Agora, depois de velho, eu tô aqui com intolerância à lactose. E a maioria das vezes não é intolerância à lactose. Eu falo assim, você está nesse momento com uma leve dificuldade de absorver a lactose. Mas não é intolerância. Exatamente. Você está nesse momento, porque o intestino está todo zoado. Então, se o intestino está todo intoxicado, inflamado, está todo sujo, a pessoa fica ali 4, 5 dias sem evacuar, ela acha que aquilo é normal, né? Não, depois toma um laxantezinho e passa, né? A maioria das vezes é assim. Ou então bebe tão pouca água que o corpo fica reutilizando a água ali do intestino para tentar fazer sangue em você, para tentar manter seus órgãos funcionando bem. Então, isso reflete na pele e tudo mais. Então, eu falo assim, vamos fazer a modulação intestinal? Que é mais o quê? Diminuir essa inflamação, limpar esse intestino, colocar ele reguladinho, funcionando igual um reloginho todos os dias. E eu falo, você vai tomar o seu leite. E ele volta a tomar o leite sem intercorrência nenhuma. Então, não adianta ficar caçando nome de doença nova, caçando síndrome. Né? Porque eu acho que eu tô com problema com glúten. Porque eu acho que eu tô com problema com a lactose. Gente, mas você só come coisa industrializada. Aí você quer culpar o coitado do leite. Você quer culpar o coitado do pãozinho que você come bem ali. Então, assim, como é que ele vai ser digerido, esse alimento? Como é até uma fruta. Como é que ela vai ser digerida num ambiente? Como é que você não serve comida num prato sujo para seus filhos, pro seu cachorro? Entendeu? Você não serve. Então, a mesma coisa você dá a comida dentro de um prato sujo, para dentro de você mesmo. Então, lá dentro precisa que esteja limpo. Para que o melhor do alimento seja extraído. Seja aproveitado. Exatamente. Bacana. É por isso que eu te falei que eu ia te dar um abacaxi pra você descascar. Descasca com isso maior você prazer. mandou bem, que eu acho que em 7 minutos você desenrolou bem desenrolado. Porque assim, ó,
esse assunto vai ficar para uma próxima vinda. A gente pode falar só sobre modulação intestinal. Um episódio só sobre modulação intestinal, porque tem muita coisa para a gente poder falar, né? A gente pode falar de modulação intestinal, o impacto dela na modulação hormonal, por exemplo. Sim. Né? E tem muito pano para manga aí para a gente poder falar do eixo cérebro-intestinal. Até porque, por exemplo, no homem, né? Uma das funções maiores que é o zinco. Sim. Se o intestino do cara não está legal e ele já tem uma deficiência de zinco ali, a testosterona dele vai estar no chão. Não adianta o maromba ficar mandando zinco para dentro. Não vai adiantar absolutamente nada, né? A libido vai estar baixa, o cabelo vai cair, a pele vai estar ruim, a testosterona vai estar lá embaixo, não vai conseguir um desempenho nem sexual, nem esportivo de qualidade. Mas a culpa não é da testo. Não. Né? A testo é só a ponta do iceberg. Exatamente, porque para a testosterona ser formada dentro do corpo, ela precisa de nutrientes. Sim. Aí a pessoa não come uma fruta. Puxada, né? Não é? Mas a cervejinha fim de semana desce com uma beleza. Litros e litros ali que ele perde a conta. Não, bacana. Pois é, ó, a gente vai ter muito assunto para uma próxima edição aí e a gente falar de modulação intestinal. Até porque, para falar de modulação intestinal, eu ia entrar num outro assunto aqui, mas não vai dar tempo mais para falar de nutrição celular. Né? E aí a gente falou aqui de Actibiome, e para falar de nutrição celular, a gente tem outros produtos para a gente poder abordar e mostrar a importância que é você fazer a nutrição celular, aquela famosa frase que a gente fala, né? De ficar saudável de dentro para fora, né? De fazer o processo inverso. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o exterior, né? E quando, na verdade, a gente pode começar a melhorar de dentro para fora. E uma boa estética é o resultado, é o reflexo de um corpo bem nutrido e bem alimentado. Nunca vi o contrário. Doutora Tânia, foi lindo, foi incrível, né? Como sempre, nossos encontros são maravilhosos. A gente se comportou. A gente né? A gente não se xingou hoje. Toda aquela conversinha que a gente teve nos bastidores valeu a pena. E a gente manteve uma postura legal. Fica só aqui pro pessoal que tá escutando aqui a gente manteve a linha. Eu queria que você me dissesse o seguinte, Instagram. @nutricionista Tânia Félix. Aonde atende sem ser no SUS? Atendo na Clínica Med Mais, na 204 Sul, e na Corpus Clinic, lá no Medical Center. E vou, em breve, começar a atender também na Dr. Shape. Bacana. Aqui em Palmas. E para aquela galera... online também. Show. Online até pro exterior, né? Online Nutricionista até no exterior. Internacional. Amém, Senhor. Quero receber em dólares e euros. Uou! Divide comigo. Assim, e para aquela galera que te assistiu e quer marcar consulta, como é que faz? Pode mandar um direct lá no Instagram mesmo, que lá é direcionado para o nosso WhatsApp de atendimento. A gente tem uma conversa primeiro para tirar todas as suas dúvidas, para ver se é realmente isso que você busca, e a gente agenda se a pessoa tiver o interesse. Bom demais. Eu te agradeço, doutora, mais uma vez por ter arrumado uma brecha aí na sua agenda. A gente sabe que não foi fácil, né? Pessoal, eu conversei aqui com a nutricionista Tânia Félix, CRN 14996, nutricionista esportiva, atende pela Prefeitura de Palmas, no atendimento de alta complexidade, que é ali no AMAS, né? Fica ali do lado da Avan, e é nutricionista esportiva com pós-graduação em fitoterapia e modulação intestinal pela Universidade Federal do Tocantins. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, corre lá, se inscreve. Suprafarma, toda semana tem um convidado diferente aqui no SupraCast. Toda semana um episódio novo para a gente poder estar trazendo um pouquinho para vocês aqui da farmácia de manipulação, do segmento magistral. É a farmácia de manipulação dentro do YouTube, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Fechou.